Segundo crime de hoje, gente, é o crime de desacato. Crime aí do artigo 331. Crime de desacato consiste em desacatar funcionário público no exercício das suas funções ou em razão das suas funções. Então, o crime de desacato acontece quando um particular ele desacata funcionário público no exercício das suas funções ou em razão das suas funções. Primeiro, o que é tutelado, né? Qual que é o bem jurídico protegido ali no crime de desacato? É justamente a honra, né? O prestígio, a boa fama que um funcionário público tem e também a administração pública, tá? Então, no crime de desacato, o que a lei busca proteger, o que é tutelado pela lei, é a boa fama, é a reputação, não só do funcionário público, mas da administração pública. Uma vez que a reputação da administração pública, uma vez que a reputação do funcionário público são ofendidos, o crime de desacato aparece. Então, o que é desacatar um funcionário público? Acontece quando um particular ele ofende, tá? Ele ofende a honra de um funcionário público, sem violência e sem ameaça, beleza? Então, no crime de desacato, há uma ofensa à honra, há uma ofensa ali à reputação, há uma ofensa à imagem do funcionário público, sem violência e ameaça. Por que eu estou ressaltando sem violência e ameaça? Se houver violência e ameaça, e eu até estendo aqui para o crime de desobediência, tá, gente? No crime de desobediência e no crime de desacato não pode ter violência ou ameaça. Se acontece violência ou ameaça, aí o crime é de resistência, lá do artigo 329, beleza? No crime de desacato há uma ofensa à reputação, há uma ofensa à imagem, há uma ofensa ali à fama do funcionário público. Exemplo, um policial militar faz uma abordagem em relação a uma pessoa e a pessoa começa a xingar o policial. Seu policial, você é vagabundo, você é safado, você é corrupto. Enfim, começa a proferir vários impropérios, começa a proferir assim várias palavras que ofendem ali, né, a reputação, ofendem ali, né, a imagem ali daquele policial. Ou imagina que um oficial de justiça vai na sua casa para te intimar ou para realizar ali uma penhora, ou ali, né, chamar para ser jurado. E ele te entrega ali, né, um mandado. E você começa, ó, seu oficialzinho de merda, vai tomar naquele lugar, você não vale nada, você não presta, vagabundo e tudo mais, tá? O crime de desacato, então, acontece quando um particular, ele de forma deliberada, tá, gente? De forma dolosa, ele ofende, tá? Ele agride, e aí quando eu falo agressão, a reputação do funcionário público, tá? Através de xingamentos, através de palavras de baixo calão, através de frases que visam ali manchar a honra, tá? A figura, né, por trás ali do funcionário público, ofendendo inclusive a administração pública, já que o funcionário público ele representa a administração pública. Então pensa, quando um funcionário público ele é xingado de ladrão, né, o particular ele tá colocando em xeque o que é a honestidade da administração pública, a moralidade da administração pública. Detalhe, o crime de desacato acontece quando o funcionário público é desacatado no exercício das suas funções. Por exemplo, um policial militar é xingado, tá? Enquanto está realizando uma apreensão. Um oficial de justiça é xingado, desacatado, quando, por exemplo, tá realizando uma intimação. Mas o desacato também pode acontecer em razão do exercício das funções. Presta atenção. Imagina que um juiz, tá? Ele está numa festa. Um juiz está numa festa, ou está num barzinho, ou está no ambiente. Se um particular discute ali com um juiz, sem saber que ele é juiz, tá? Um juiz está lá e o particular discute com aquele juiz e começa a xingar ele. Começa a xingar, tá, a pessoa do juiz, tá? Mas sem saber que ela é juiz. Não há que se falar aí em desacato, que pode acontecer, né, uma injúria, por exemplo, tá? Agora, se o particular sabe, tá, que fulano de tal que está numa festa ou em determinado ambiente é um juiz e começa a xingar, tá, o juiz
Não pela pessoa, mas começa a xingar o juiz por saber da atribuição pública, por saber, tá, que aquele juiz ali é funcionário público, por saber, tá, da função que aquela pessoa exerce. Então lá no barzinho, na festa, começa a xingar: ô seu juiz vagabundo, ô seu juiz safado, você não vale nada, você é um juizinho, tá comprado. Ou imagina, por exemplo, que, vamos colocar aqui, vamos pensar, um promotor de justiça tá correndo na rua, tá fazendo uma caminhada, e aí um particular começa: tá correndo, né, promotor? Tá correndo porque tá escondendo, tá correndo porque tá roubando, tá correndo porque você é um ladrão, você tá correndo porque você não vale nada. Imagina, tanto na situação do juiz quanto do promotor, eles não estão trabalhando. Eles não estão no exercício das suas funções, mas eles estão sendo xingados, estão sendo desacatados, estão sendo ofendidos em razão das funções. O juiz está sendo xingado por ser juiz, o promotor está sendo ofendido por ser promotor. Ou seja, a ofensa não é somente em relação à pessoa, a ofensa é em relação à função, o cargo que estes exercem. E eles têm que zelar por isso, beleza? Então, o crime de desacato acontece quando particular desacata funcionário público ou no exercício das funções, quando o funcionário público está trabalhando, ou mesmo quando o funcionário público não está trabalhando, mas ele é desacatado em razão das suas funções, é ofendido por ser funcionário público. Detalhe que eu queria falar com vocês. Em 2016, o STJ, numa decisão, ele tinha tirado a tipicidade do crime de desacato. O STJ ele tinha descriminalizado o desacato, alegando que não seria crime de desacato funcionário público, porque cada pessoa tinha liberdade de opinião, cada pessoa poderia se expressar da maneira que quisesse, né, até mesmo amparado, e a decisão do STJ foi em relação a tratados internacionais, onde que era permitida a liberdade de expressão. Então, se um particular fizesse um juízo de valor negativo em relação a um funcionário público, ele não poderia ser criminalizado. Essa decisão foi revertida, tá? E desacato é crime, continua sendo um crime. Então, desacatar funcionário público é sim crime, beleza? É sim crime. Mas só para falar que teve essa decisão do STJ em 2016. Detalhe, questões aqui da doutrina. Funcionário público, a gente sabe que é o sujeito passivo do crime de desacato. No crime de desacato, funcionário público é o sujeito passivo. Agora, funcionário público pode desacatar outro funcionário público? Funcionário público pode ser sujeito ativo do crime de desacato? Porque a gente sabe que, como regra, o sujeito ativo do crime de desacato é o particular, sujeito passivo é o funcionário público. Sempre o funcionário público como sujeito passivo. Agora, funcionário público pode ser sujeito ativo de crime de desacato? Funcionário público pode desacatar outro funcionário público? 3 correntes. Primeira corrente diz que não, porque o crime de desacato é um crime praticado por particular contra a administração em geral. E nesse caso, só particular seria sujeito ativo. Segunda corrente, funcionário público só poderia cometer crime de desacato se o desacato fosse contra a autoridade superior hierarquicamente. Exemplo, um soldado da Polícia Militar desacatando um major da Polícia Militar. Ou seja, quando um inferior hierárquico, um funcionário público inferior hierárquico, desacatasse, ofendesse, tá, a honra ou os atributos íntimos ali de um superior hierárquico. Já a terceira corrente, e aí essa é a majoritária, é a que predomina, funcionário público pode sim cometer desacato contra outro funcionário público. Funcionário público pode sempre cometer desacato contra outro funcionário público. Por quê? Quando o funcionário público ele ofende, ele desrespeita a honra, a reputação, a boa fama de outro funcionário público, ele está se despindo da condição de funcionário público e ele está se equiparando a um particular. Então, o funcionário público pode cometer crime de desacato, porque nesse caso ele fica equiparado a um particular. Beleza? Então vamos lá.